Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma importante notícia veiculada sobre a PEC 186 de ontem para hoje, que é a história de que os servidores públicos ficarão 15 anos sem aumento, sem nenhum tipo de reajuste nos seus vencimentos, nas suas remunerações. Nós vamos ver efetivamente como isso acontece e por que isso está sendo noticiado e qual é o verdadeiro alcance dessa notícia. Como se trata de direito financeiro orçamentário, muitas pessoas têm dificuldade até de saber efetivamente do que estamos tratando em termos de mudança no orçamento ou nas normas de direito financeiro orçamentário. Preste bastante atenção porque o objetivo do vídeo é te explicar exatamente qual o alcance dessa notícia a partir do estudo das normas e, portanto, a partir da transformação trazida pela PEC 186. Vamos lá. Primeiro, entenda a seguinte situação. Para que eu explique o que a PEC 186 fez, eu preciso te explicar o que fez anteriormente a Emenda Constitucional 95 de 2016. Essa emenda constitucional instituiu o que se chama de novo regime fiscal. E esse novo regime fiscal, ele tem validade estabelecida no artigo 106 dos atos das disposições constitucionais transitórias. O artigo 106 do ADCT diz o seguinte, fique instituído o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros, nos termos dos artigos 107 a 114 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Então, por isso que se fala em 15 anos. Estamos em 2021, a Emenda Constitucional instituiu, a Emenda Constitucional 95 de 2016 instituiu um novo regime fiscal, e aí isso vale obrigatoriamente nos termos do artigo 106 do ADCT por 20 exercícios financeiros, 20 exercícios dos quais 5 já se passaram. Portanto, são 15 anos para frente até 2036. Então, primeiro ponto, você precisa analisar o que diz a Emenda Constitucional 95 de 2016, que tem novo regime fiscal instituído até 2036. Nesse novo regime fiscal, existe um limite para a despesa primária. Bom, se você se lembra as aulas lá de Direito Financeiro, você vai efetivamente recordar que despesa primária é aquela que o Estado pratica para a manutenção da sua própria máquina, para a prestação de serviços públicos, como, por exemplo, saúde, educação, construção de rodovias, além de gastos para a manutenção da própria máquina pública. Nas despesas primárias estão incluídas as despesas de custeio e as despesas de capital. Preste bastante atenção porque essa lembrança do assunto em direito financeiro vai ser importante para que você entenda o caminhar do que fez a PEC 186. O artigo 109 da Emenda Constitucional 95 de 2016, portanto, o artigo 109 do ADCT, na redação atual de hoje, antes da PEC 186, diz assim, presta atenção aqui porque é importante. No caso de descumprimento de limite individualizado, o que é esse limite individualizado? A PEC estabelece limite individualizado para despesas primárias, e aí do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria. Então, aqui nós temos no ADCT a fixação de um limite estabelecido de forma individual para a despesa primária. Então, você pode gastar até tanto no que diz respeito às suas despesas primárias. Isso para cada orçamento. E aí, no caso de descumprimento desse limite individualizado previsto em cada orçamento, aplicam-se, até o final do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder Executivo ou a órgão elencado nos incisos 2 a 5 do caput do 107 deste artigo, das disposições constitucionais transitórias, que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações. Essa vedação aqui é a que chama a atenção. Não pode, portanto, ultrapassar o limite individualizado de despesa primária, concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta emenda constitucional. O inciso 1 trata, na verdade, de um verdadeiro congelamento da remuneração dos vencimentos dos servidores públicos. Mas na redação atual do 109 do ADCT,
Isso acontece quando o limite individualizado de despesa primária é ultrapassado. O orçamento, a lei orçamentária prevê esse limite. Ao, nesse caso, ultrapassar esse limite, nós temos esse gatilho fiscal. A PEC 186, ela muda a redação desse artigo 109. A redação desse artigo 109 caput passa a ser essa que eu vou ler agora, presta atenção na mudança. Se verificado na aprovação da lei orçamentária que no âmbito das despesas sujeitas aos limites do 107 deste ADCT, a proporção de despesa obrigatória primária em relação à despesa primária total, presta atenção a essa expressão, a proporção da despesa obrigatória primária em relação à despesa primária total foi superior a 95%, aplicam-se ao respectivo poder ou órgão até o final do exercício a que se refere a lei orçamentária, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações. Aí essa vedação é a mesma que eu acabei de ler lá em cima para o 109, redação atual. Concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada e julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Presta atenção aqui porque existe uma mudança significativa de redação do caput. Aqui você tem um limite individualizado ultrapassado, aqui você tem 95% ultrapassado da proporção de despesa obrigatória primária em relação à despesa primária total. O que o texto da PEC 186 chama de despesa obrigatória primária, nós temos efetivamente aqui as despesas de custeio, aquelas que servem para exclusivamente manutenção da máquina pública. O que o texto chama de despesa primária total, na verdade, é a soma das despesas de custeio mais despesas de capital. Então perceba que a forma de se calcular o limite mudou completamente do artigo 109, redação atual, para o artigo 109 com a redação dada pela PEC 186. Significa dizer o seguinte: 95% da despesa primária está sendo gasta com despesas de custeio, aciona-se o gatilho ou os gatilhos, dentre os quais o congelamento está no inciso 1 do artigo 109. Ah, professor, não entendi nada. Não se preocupe, eu fiz um quadro aqui para que você entenda exatamente como se dá a mudança trazida pela PEC 186, para que você entenda exatamente os cenários. O cenário em verde é o da redação atual do 109, do ADCT, e o cenário em vermelho é a redação que virá com a PEC 186. No cenário atual, imagine que você tem um limite de despesa primária de R$1.000. Isso é apenas a título de exemplo e com números muito baixos para que você entenda aonde eu quero chegar. Você tem um limite de despesa primária de R$1.000. Se eu gasto 1.001, então eu aciono o gatilho, dentre eles o do inciso 1 do 1009, que é o congelamento de remunerações e de vencimentos dos servidores. Com a PEC 186, que altera o caput do 109, nós vimos agora, do ADCT, caput com redação originária da Emenda Constitucional 95 de 2016, se você tiver um limite de despesa primária de R$1.000, mas você gastou R$900 com o pessoal dos 1.000 total, aí você ultrapassou os 25% da despesa primária total com despesa primária obrigatória e, portanto, aciona-se o gatilho. Espero que você tenha entendido essa diferença para perceber que o cenário em vermelho é muito mais comum. É muito mais comum de acontecer o cenário vermelho do que o verde, razão pela qual os servidores estão dizendo, por muitos canais de comunicação, que com a PEC 186 estão sendo chamados a pagar a conta das despesas públicas. Perceba, nesse caso, que a situação em verde ela pode acontecer se ultrapassar o limite com despesa primária, e aí nós temos a situação A, atual. Na B, é uma relação entre despesa primária obrigatória com despesa primária total. É uma relação de despesa de custeio com a soma de despesas de custeio mais capital. Então, a situação em vermelho, ela acontece com muito maior frequência, razão pela qual o gatilho será acionado com muito maior frequência. E, como a Emenda Constitucional 95 de 2016 tem validade até 2036, é por isso que os canais de comunicação têm dito que esse congelamento pode perdurar por 15 anos, desde que essa situação se apresente aqui ano a ano.
Então, espero que você tenha entendido com essa planilha, com esse quadro aqui, exatamente como as coisas acontecem e por quê, qual a razão dos 15 anos de congelamento. Para finalizar, professor, a quem se aplica? Bom, se aplica à União. Nós vimos aqui, logo no começo do artigo 106 da Emenda Constitucional 95, que o novo regime fiscal é instituído no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Agora, estados e municípios têm o mesmo gatilho quando analisado o artigo 167-A da PEC 186, que inclusive eu já analisei aqui no canal em outro momento, sendo que lá diz que os gatilhos são facultados. Ocorre que existem consequências orçamentárias quando o ente não aciona o gatilho, como por exemplo, fica ele proibido de tomar dinheiro de outro ente federado. Então, nesse caso, nós temos que é uma faculdade meio obrigatória. Dificilmente um gestor não deixará de acionar o gatilho, porque pode inclusive ser ele responsabilizado no futuro pelo excesso de despesa pública. Então preste bastante atenção, porque é isso que está sendo noticiado quando se diz que os vencimentos e as remunerações dos servidores serão congelados por 15 anos. Espero ter esclarecido o ponto para você. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.